No nosso primeiro seminário deste ano sobre a Revista Espírita, dividimos os temas da revista em 4 grandes grupos. No primeiro grupo, falamos que a revista aborda muito sobre Allan Kardec, a pessoa Allan Kardec, o bom senso de Allan Kardec. No segundo grupo, colocamos temas sobre espiritismo. A revista espírita aprofunda, desenvolve, explica conteúdos da doutrina espírita. No terceiro grupo, colocamos temas sobre o movimento espírita, dizendo que a revista tem muito acerca das sociedades espíritas, do movimento espírita da época de Allan Kardec. Por último, dizemos que a revista também tem muito sobre os espíritos e os espíritas, falando um pouco do cotidiano, da vida de interação entre os espíritas e os espíritos. Estaremos, como já fizemos em 2 seminários anteriores, abordando temas que se colocam, que se encaixam dentro destes 4 itens que a gente citou. Hoje escolhemos, de início, para trabalharmos antes do intervalo, um texto de Allan Kardec que mostra muito da pessoa Allan Kardec. Como Allan Kardec se comportava ante a crítica, ante aos seus críticos, de que maneira ele respondia àqueles que criticavam, que tentavam refutar a doutrina espírita. Então, escolhemos, para começar, um texto desse. Não apenas pelo conteúdo, pela forma como ele dava as respostas aos seus críticos, mas, fundamentalmente, por esse jeito especial dele, de não perder jamais o equilíbrio, de manter-se sem nenhum tipo de perturbação emocional, de responder no plano das ideias, com equilíbrio, com moderação. Então, muito útil para que a gente possa também, ao recebermos alguma forma de crítica, que a gente tenha e aprenda com ele esse tipo de comportamento equilibrado, tranquilo, lúcido, sem jamais deixar de praticar a caridade, mesmo com aqueles que eram considerados os refutadores ou os pretensos refutadores da doutrina espírita. Vejamos o texto que escolhemos para darmos início ao nosso trabalho. Chama-se Primeira Carta ao Padre Marrouzot. Esta carta está na Revista Espírita de julho de 1863. Depois há uma segunda carta ao Padre Marrouzot. Nós vamos trabalhar apenas esta primeira carta como um exemplo de como Kardec procedia ante os seus refutadores. Senhor cura, admirai-vos que depois de 2 anos não tenha respondido a vossa brochura contra o Espiritismo. Então ele começa essa carta com essa observação muito curiosa. Ele esperou 2 anos para dar uma resposta ao Padre Marrouzot. Esta brochura que o Padre Marrouzot publicou, a gente colocou aí a referência, ela se intitulava, traduzindo para o português, Refutação Completa da Doutrina Espírita, ou seja, Marrouzot pretendia, com a sua brochura, enterrar por vez o Espiritismo. E ele chegava mesmo a dizer que aquela brochura ia ser o enterro. Então, Kardec, no seu bom senso, vai dar a ele um tempo, 2 anos, vamos ver, porque o enterro pode demorar um pouquinho, de preparativos para o enterro, então ele deu 2 anos para esperar, para ver se de fato o Espiritismo seria enterrado pela brochura do Padre Marrouzot. Enganai-vos, pois, continua Kardec, desde a sua aparição tenho tratado em vários artigos em minha revista da maioria das questões que levantais. Bem sei que teríeis desejado uma resposta pessoal, uma contra-brochura, que tivesse tomado vossos argumentos um a um, para vos dar o prazer da réplica. Então veja o bom senso. Ele diz que já havia tratado dos temas da brochura, mas que ele não havia citado exatamente a brochura. Ora, cometi o erro irreparável de não vos citar,
mas tenho certeza que a vossa modéstia não o considera um crime. Reparo hoje esta omissão, mas não penseis que seja para convosco entreter uma polêmica. Não, limito-me a algumas reflexões simples e a vos explicar os meus motivos. Então, o propósito dele, nessa carta, ao responder parte da brochura do padre Marrouzot, como ele diz, não vai ser entreter uma polêmica. Não é polemizar com ele. Ele já deu ao padre um tempo para que o tempo pudesse mostrar se ele estava certo ou não. Ele já deu esse tempo. Agora ele vai fazer uma exposição respondendo ao padre com um propósito que ele vai dizer agora no texto seguinte. Quer dizer, o propósito porque ele achou por bem dar esta resposta. Aliás, nós vamos perceber que o que ele vai responder a seguir, ele aplicou o tempo inteiro na revista. Quer dizer, a revista, ele só parava para responder na medida em que esta resposta servisse de instrução para nós, os espíritas. E é exatamente o que ele vai colocar para a gente a seguir. Para começar, divusei que, se não respondi diretamente à vossa brochura, foi porque anunciaste que ela deveria enterrar-nos vivos. Quis esperar o acontecimento. E constato com prazer que não estamos mortos, que até o Espiritismo está um pouco mais vivaz que antes. Então veja o primeiro item da resposta, o respeito, a tranquilidade de dar o tempo necessário que o próprio padre havia colocado na sua brochura. Então essa é a tranquilidade, ele não age com o fígado, como às vezes acontece conosco, que quando recebemos uma crítica, uma provocação, queremos imediatamente dar uma resposta. Em geral, sem pensar. É muito comum, durante nossas discussões, nossas divergências, que a gente comece a falar sem ouvir, sem prestar atenção no que o crítico está dizendo. Então, essa não era uma conduta que Kardec tinha, ele era muito tranquilo, muito sereno. Então, se o padre dizia que o Espiritismo ia ser enterrado vivo pela sua brochura, ele achou por bem primeiro dar um tempinho. Vamos esperar para ver, quem sabe ele esteja certo, né? Vamos esperar para ver o que aconteceria passado 2 anos de publicação do texto do padre Marrouzot. Quis esperar... O Espiritismo está um pouco mais vivaz que antes. Que o número das sociedades se multiplique em todos os países. Nós estamos falando ali no ano de 1863. Que em toda parte onde pregaram contra, ele cresceu o número de adeptos. Que tal crescimento está na razão da violência dos ataques. Isso é uma constatação histórica muito importante. Nós vamos perceber que ao longo do período de lutas, que é o período que Kardec vai, na Revista Espírita também, no mês de dezembro de 1863, num texto admirável, cujo título é exatamente este, período de lutas, ele vai mostrar que no período de lutas o Espiritismo sempre cresceu. Houve um crescimento. Aliás, as verdades são assim. Quanto mais você tenta enfrentá-las, mais você realça o seu valor, o seu brilho, a sua luz. Então, durante o período de lutas, foi o período em que o Espiritismo, em termos de movimento, mais cresceu. Mais grupos, mais sociedades, mais adeptos. Nós vamos ter um processo de relativo decaimento na Europa após período de lutas. Não foi durante o período em que ele era combatido, mas exatamente durante o período em que ele parou de ser combatido. O mesmo a gente vai encontrar na história do cristianismo primitivo. Durante o processo de perseguição aos cristãos, durante o processo em que o cristianismo foi enfrentado na base da violência, da agressividade, da falta de bom senso, o cristianismo cresceu. Nós vamos encontrar uma revolução depois, na medida em que ele é corroído por dentro. Quando a ferrugem penetra o interior da proposta do Cristo, e aí os próprios cristãos começam, então, a deturpá-lo
e alterá-lo. Aí nós temos um decaimento da proposta do Cristo, em que a proposta do Cristo vai perdendo o brilho, porque os cristãos a deturpam, a escondem, a colocam em segundo plano. Embora aquele diamante está sempre ali, com a sua pureza, com a sua beleza, qualquer um que garimpar o terreno em volta irá achar esta pedra preciosa, mas o que fizeram? Vamos esconder, abafar, jogar bastante terra sobre esse diamante para dificultar que as pessoas pudessem localizar esse diamante. Isto aconteceu, vocês acompanham, durante toda a Idade Média, que os próprios textos do Evangelho, do Novo Testamento, foram escondidos, praticamente desapareceram. Precisou a chamada reforma luterana tirar os textos dos segredos das bibliotecas e torná-lo público para que esse diamante voltasse novamente a brilhar. Este é o grande risco que ocorre com toda a doutrina que fala da renovação do homem, que provoca uma conduta ético-moral. A forma de você destruí-la não é atacá-la, mas exatamente você deturpá-la, modificá-la, alterá-la, substituí-la por uma outra proposta. Esse é o risco que nós corremos, como aconteceu com o cristianismo primitivo. Nós vamos encontrar, nesta época, um crescimento. Quanto mais se atacava, quanto mais se buscava enfrentar a proposta espírita, como ela é muito bem construída em termos argumentativos, como ela é uma ciência que tem o apoio na razão e nos fatos, quanto mais você tenta enfrentá-la, você não tem argumentos para enfrentar aquilo que é verdadeiro, você realça a verdade, porque ao comparar o seu argumento com o argumento da proposta verdadeira, você acaba expondo a própria fragilidade. Com isso, você realça a verdade espírita. Foi o que aconteceu ao longo desse período, e Kardec, com o seu bom senso, sabia muito bem disso e mostra que esse período de lutas, na verdade, serviu muito mais para o crescimento, para que a doutrina pudesse ser conhecida em muitos lugares. Não são hipóteses, ao falar agora da doutrina, mas fatos autênticos, que na minha posição e pela extensão de minhas relações, estou melhor do que ninguém em condições de o verificar. Quer dizer, as informações sobre o crescimento, o número de sociedades espíritas que não paravam de crescer, o número de adeptos que não paravam de crescer, informações que ele, como editor-chefe, como escritor e responsável pela Revista Espírita, tinha as informações. Ele vai dizer na revista que ele correspondia com mais de 1000 entidades espíritas. Então ele tinha informações suficientes que demonstravam que o número de adeptos, o número de sociedades crescia muito, e cresceu muito ao longo do tempo inteiro em que a Revista Espírita foi por ele escrita. Além disso, constato que os indigentes, aos quais os padres zelosos tinham proibido de receber dádivas de pão dos espíritas caridosos, porque era o pão do diabo, não morreram por os haver comido. Então, naquela época, uma das críticas era dizer: vocês, pobres, não podem receber um vale. Os espíritas da época criaram uma espécie de vale em que aos indigentes eles entregavam um vale de comum acordo com as padarias, com o comércio local, e essas pessoas recebiam um vale que trocavam por pão na padaria. Então, este trabalho foi criticado, dizendo que se os indigentes comessem o pão, era o pão do diabo, que eles morreriam. Bom, os indigentes não morreram por comerem esse pão. Que os padeiros, aos quais tinham dito para não os receber, para receber esse vale, né, porque o diabo lhes roubaria, não perderam um só. Então, se ameaçavam os padeiros, dizendo: se vocês receberem esse vale, vocês vão ficar mais pobres ainda, vocês não vão se enriquecer. Que os industriais, aos quais sempre por zelo evangélico quiseram cortar os viveres, roubando-lhes as suas práticas, acharam uma compensação nos novos fregueses. Disseram para os empresários que eles perderiam se eles sustentassem essas padarias que atendessem. No entanto, eles viram novos clientes surgirem, quer dizer, que eles não houve prejuízo econômico, nem de saúde física para ninguém que era assistido e atendido pelos espíritas da época.
Até pelo contrário, o número de fregueses aumentaram. Não duvido que desaproveis esta maneira de atacar o espiritismo. Mas os fatos, nem por isso, deixam de ser os fatos. Então, veja, Kardec é sempre cuidadoso para não criar nenhuma forma de irritação no ouvinte. Ele fala, então ele está dizendo, eu não duvido que o senhor não aceite esse tipo de prática, tudo bem, mas isso é fato. Quer dizer, que isso acabou acontecendo. Convireis que tais meios não são muito próprios a trazer à religião os que dela se afastam. Se a intenção da brochura, dos documentos, era fazer com que as pessoas ficassem mais religiosas, esta não era uma boa estratégia. O medo pode deter momentaneamente, mas é um laço frágil que se parte no primeiro momento. Os únicos laços sólidos são os do coração, cimentados pela convicção. Ora, a convicção não se impõe pela força. Aqui há, no argumento kardeciano, alguns pontos fundamentais. Primeiro, a questão do medo, que foi muitas vezes usado ao longo da história da humanidade, e nós temos que tomar cuidado para que a gente não acabe usando a mesma estratégia. Um grande filósofo materialista, Bertrand Russell, que foi um dos maiores combatedores da posição religiosa, ele usava muito como argumento contra exatamente essa doutrina do medo que se colocava ao longo da religião. Ele dizia, a verdade, se nós podemos dar algum qualificativo moral a ela, ela tem que ser boa, ela não pode ser má. A verdade não pode ser má. Então, esconder a verdade, omitir a verdade, inventar histórias, usar de mecanismos de medo, não são mecanismos apropriados. E ele chegava mesmo a dizer o seguinte, ele dizia assim, se você prega aos seus crentes, aos seus adeptos, que Deus vai punir com o inferno após a morte as pessoas que se comportarem mal, esse Deus que você está colocando medo nas pessoas para obedecerem, é muito pior do que os nossos torturadores. E ele dizia assim, aqueles que acreditam numa tortura eterna após a morte, deveriam defender uma tortura agora. E o argumento dele era muito curioso, ele dizia assim, ora, se um prisioneiro, alguém que cometeu um homicídio, matou alguém hoje, já está então estabelecido que ao cometer homicídio, que ele vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Então seria uma caridade para com ele você começasse a queimá-lo agora, para preparar-o psicologicamente, para ele já ir acostumando com a dor, já que ele vai ficar por toda a eternidade sofrendo, queimando, já seria uma atitude de caridade. Nas penitenciárias nós fazemos tortura neles, porque eles vão acostumando psicologicamente, se preparando. Você vai ajudando devagarzinho a que eles se preparem para enfrentar por toda a eternidade a tortura. Então, ele era um crítico muito sério à ideia de um Deus vingativo, cruel, que devolvia para as criaturas uma pena muito maior do que o próprio pecado, porque o indivíduo que comete um delito finito, num tempo finito, e ele é punido com uma pena por toda a eternidade, durante um tempo infinito. Quer dizer, não há uma proporção entre o crime e a penalidade, que qualquer jurista diria que deve haver uma proporção entre o crime e a penalidade. Uma coisa finita não deveria ser punido com uma tortura, um sofrimento por toda a eternidade. Então ele combatia, ele dizia que esta doutrina do medo, de fazer com que as pessoas se comportem eticamente por medo, esse não é um caminho adequado, você acaba exatamente tendo o efeito inverso. As pessoas, na medida em que aprendem a pensar, que aprendem a refletir, elas perdem o medo, porque o medo é fruto exatamente